Na aula de hoje falaremos sobre o interacionismo ou interacionismo simbólico. Vamos verificar, pessoal, alguns aspectos fundamentais sobre essa corrente sociológica que tem sua tônica na vida cotidiana. Tenha uma boa aula. O fundador do interacionismo foi George Mead, que também era membro da nossa conhecida Escola de Chicago, estabelecendo as bases para uma concepção e perspectiva interacionista da sociedade. Devemos nos perguntar: em que consiste o interacionismo? Olá, pessoal. Vocês falavam sobre George Mead. Bom, acho que 1863 me parece um ano bastante longínquo, mas claro que conheci alguém que eu conhecia. Eu tive contato com o primo do filho do mordomo que trabalhou em sua casa, que me contou várias histórias sobre o meu querido George. George Herbert Mead nasceu em 1863, ano em que foi inventado o futebol na Inglaterra. Foi exatamente 26 de outubro de 1863, em uma reunião entre os representantes de 21 clubes na Great Queen Street, em Londres, na Inglaterra, que foi criado a Football Association, implantando regras ao futebol baseadas principalmente nas regras da Universidade de Cambridge. Isso é um fato muito importante para ser lembrado. George foi o fundador do interacionismo simbólico. Era preocupado com a construção da identidade do indivíduo. Dizia ele que são as relações sociais e o papel que desempenhamos na sociedade que irá constituir a pessoa. Essa interação também está ligada ao mundo simbólico. E o que isso significa? Bom, o símbolo é o alicerce no qual se encontra o sentido que cada indivíduo dá às suas ações. Mas este mesmo sentido se encontra interligado com o processo de interação. Acho que era isso que me lembrava para contar. Pessoal, até a próxima aula. De certa forma, pessoal, essa corrente de pensamento sociológico vai considerar que temos praticamente dois mundos: o mundo da objetividade, presente no contexto social, e o próprio mundo da cultura, das representações sociais, ou seja, o mundo pessoal, o mundo simbólico. Mas este mundo simbólico, no contexto do interacionismo, se constitui enquanto força motriz da ação de indivíduos e grupos no contexto das sociedades. Neste sentido, pode-se verificar que o símbolo é, fundamentalmente, o alicerce no qual se encontra o sentido que cada indivíduo dá às suas ações. Mas esse mesmo sentido se encontra interligado com o processo de interação. Encontramos-nos, portanto, aqui diante do eu e do nós, sendo que o eu é o indivíduo propriamente dito e nós se constitui na sociedade. Estes estão em interação constante, constituindo sentidos e significados para o seu e o nosso agir, em sentido individual e também em sentido coletivo, na medida em que nossas ações individuais em processo de interação são forças motrizes da construção da realidade social vivenciada por indivíduos e por grupos. Por termos um nós, universo social, podemos então dizer que os indivíduos acabam por se constituir mutuamente. Caros alunos, devemos compreender que é através do universo simbólico de representações que temos praticamente a coordenação do que podemos denominar de ações interindividuais.
É através dos símbolos que teremos as interações estas que, de certa forma, regulam as ações individuais. E assim, temos um círculo que envolve a relação entre o eu e o nós. Devemos compreender que, para os interacionistas, a linguagem é plena de racionalidades, mas a linguagem é um conjunto de signos e de significados. É simbólica, portanto. É sempre uma forma de racionalização, porque plena de sentidos e envolve sempre uma compreensão de caráter racional da realidade e também das interações realizadas. Então, o processo de interação para os interacionistas tem seu desenvolvimento, a constituição a partir da troca de experiências que indivíduos e grupos realizam em seu estar no mundo. Por essa razão, por alicerçar-se em experiências de caráter interativo, é que temos o próprio caráter racional do universo simbólico de representações sociais. No contexto de uma visão interacionista, a linguagem que é plena de racionalidades envolve uma abordagem do passado em termos de racionalizações, ou seja, em termos marcadamente lógicos. Ao mesmo tempo, a linguagem, por permitir a troca de experiências e de sentidos, e também de significados entre indivíduos na sociedade, envolve uma forma de estruturar-se o futuro. E, por fim, a linguagem permite a interação com os outros, estruturando essas mesmas relações. Vistos esses aspectos gerais pelos quais podemos tentar definir o interacionismo, vamos ver alguns outros aspectos sobre esta concepção sociológica que ainda é marcante no contexto da sociologia contemporânea. O interacionismo simbólico é originado fundamentalmente na Escola de Chicago, e podemos dizer até mesmo da tradição de Chicago. Há duas correntes no interacionismo simbólico que estamos estudando. Uma vinculada com os pressupostos de Mead, em estreita relação com a psicologia social e vinculada com o próprio Departamento de Sociologia de Chicago. Vejamos o que nos dizem Fischer e Strauss. Vejam com atenção, pessoal. É igualmente verdade que muitos interacionistas se formaram numa atmosfera que dificilmente lhes permitiu distinguir entre as duas correntes intelectuais tão características da sociologia de Chicago, entre, digamos, 1910 e 1950. Embora certos interacionistas pouco ou nada devam à perspectiva mediana, a obra de outros tem raízes tanto em Mead como naquilo que é hoje chamado de perspectiva ao estilo de Chicago, que na verdade vem principalmente de Thoms e Park. Podemos observar a presença praticamente de duas correntes no contexto do interacionismo, ou do interacionismo simbólico, como queiram. Uma corrente vinculada a Mead, que encontra-se em estreita relação com os pressupostos da psicologia social, e outra vinculada com o próprio Departamento de Sociologia da Escola de Chicago. E ainda podemos dizer que as duas correntes também podem ser consideradas enquanto fontes do próprio interacionismo. Pelo que podemos observar, a tradição interacionista encontra-se intimamente relacionada com tradições mais antigas da própria sociologia norte-americana. De certa forma, essas duas tradições, influenciadas por inúmeras teorias intelectuais da Europa, que foram fundamentalmente remodeladas e até mesmo reescritas no contexto das discussões
que se travam essencialmente na Escola de Chicago, no seu departamento de Sociologia. Se a Sociologia de Chicago tem uma posição de destaque, foi pela combinação específica de teoria social evolucionária com uma acentuada ênfase na resposta criativa à mudança. Esses temas combinados também estão presentes na era progressista da história americana e no movimento pragmático do pensamento americano. Thomas, Park e Mead estavam aliados a ambos os movimentos, mas de maneiras diferentes. Podemos compreender que a concepção interacionista encontra-se marcadamente relacionada com os determinantes do contexto social da época, de certa forma, dada a complexidade da sociedade no final do século XIX e início e consolidação do século XX, principalmente em termos de que temos visto anteriormente muitos intelectuais deixando a Europa e migrando para os Estados Unidos. Vejamos novamente o que nos dizem Fischer e Strauss a esse respeito. Para compreender como esses homens estabeleceram suas relações com a reforma social, é necessário termos em mente vários pontos. Todos eles amadureceram intelectualmente em fins do século XIX, num mundo caracterizado pela imigração maciça e pela migração interna, e quando a urbanização e a industrialização se processavam rapidamente. Todos vieram de uma formação provinciana, como ocorreram com tantos professores da época. Goffman tem sua formação no Departamento de Sociologia de Chicago e sua concepção sociológica encontra-se marcada por uma forte preocupação com o caráter interacionista. São muitos os enfoques de análise de Goffman. É um autor no campo da sociologia que se expressa de forma forte contra uma concepção determinista da relação indivíduo e sociedade. Para ele, há um problema fundamental que deve ser abordado pela sociologia, ou seja, o fato de como levar em consideração as determinações presentes no contexto social e, ao mesmo tempo, levar em consideração que ainda existe um espaço para a expressão e liberdade humanas. Nossos autores nos demonstram o quanto temos a relação entre teoria e prática, na medida em que a teoria é sempre uma resposta intelectual, interpretativa da realidade social envolvente. É assim que surgem as tradições e correntes intelectuais, e não foi diferente no contexto da sociologia, notadamente no surgimento do interacionismo simbólico. Pessoal, agora algumas palavras sobre este autor contemporâneo significativo chamado Erving Goffman. No campo da sociologia, temos autores interacionistas que se destacam. Destacamos um desses autores. Este se chama justamente Erving Goffman, sociólogo canadense, para o qual todos os seres humanos se encontram vulneráveis às múltiplas determinações do processo de interação social. Muitos autores não consideram Goffman enquanto um puro interacionista, mas a maioria o considera parte significativa da tradição do interacionismo simbólico, na medida em que ele trabalha em sua sociologia com o ego e também porque realiza uma análise pormenorizada do processo de interação. Goffman tem sua formação no Departamento de Sociologia da Escola de Chicago e em sua concepção sociológica encontra-se marcada por uma forte preocupação com o caráter interacionista. São muitos os enfoques da análise de Goffman. É um autor no campo da sociologia que se expressa de uma forma forte contra a concepção determinista da relação indivíduo e sociedade.
Para ele, há um problema fundamental que deve ser abordado pela sociologia, ou seja, o fato de como levar em consideração as determinações presentes no contexto social e, ao mesmo tempo, levar em consideração que ainda existe um espaço para a expressão e liberdade humanas. O que podemos compreender em Goffman é que ele trabalha com os pressupostos claros do interacionismo simbólico, na medida em que, propondo fazer uma sociologia do eu, uma sociologia do ego, ele considera o indivíduo enquanto um ator social que tem em seu processo de interação uma ação sobre as situações que o rodeiam, ação esta que é dada pelas representações. Significados que atribui ao seu próprio agir diante das determinações da sociedade envolvente fazem parte da sociologia de Goffman. Ele, indivíduo, enquanto ser complexo, não pode ser concebido apenas como determinado, mas concebido como um ser que, em interação com o outro, interfere de alguma forma no contexto social envolvente. Dada a complexidade do ego humano, ele não é apenas determinado, mas também é construtor de seu contexto. Esse aspecto do interacionismo, que podemos ver sempre presente em Goffman, de certa maneira, nos remete a Max Weber, uma vez que toda e qualquer ação social é determinada pela interação e é, ao mesmo tempo, plena de sentidos e significados que são internalizados por indivíduos e grupos que remetem, posteriormente a esse processo de interação, novas formas de ação no contexto da sociedade. Vamos agora, pessoal, ao nosso quadro Pensamento e Realidade. Vejam. Salvem as baleias! Salvem as baleias! Sabem por que eu faço essas manifestações? Porque eu realmente acredito que possa haver uma mudança na mentalidade das pessoas. É claro, eu farei o que eu acho que está ao meu alcance para mudar o pensamento da sociedade. Como indivíduo, eu acho que eu posso fazer pouco. Mas imaginem se todos fizessem um pouquinho. Como quando o governo pede para economizarmos água. Todos fazendo sua parte dá certo. Eu acho, sinceramente, que não posso ficar sem fazer nada. Mas será que eu consigo chegar até as pessoas? Será que essas manifestações têm realmente um sentido para os que estão vendo? Ou será que eu não consigo mudar ninguém? Goffman também vai trabalhar com o que se denomina comportamento desviante, ou seja, comportamento fora dos padrões da normalidade estabelecida pelo contexto social envolvente. Esta temática presente em Goffman se encontra em estreita relação com a preocupação da Escola de Chicago com a comunidade. Goffman não trabalhará com pressupostos de caráter psiquiátrico ou psicológico, com um comportamento desviante. Trabalhará fundamentalmente em termos dos comportamentos extremos que fazem parte integrante da nossa humanidade. Neste sentido, devemos compreender também que a presença de normas e regras sociais envolve também uma classificação dos comportamentos desviantes e adequados. A presença de normas e regras sociais estabelecem, então, o que é desviante e o que é aceito socialmente.
Moral e retoricamente, Goffman não está ao lado dos mentalmente enfermos, os estigmatizados e os desviantes contra os estigmatizadores, os acusadores, os moralizadores profissionais. Esta posição relaciona-se com a questão da comunidade, porque o terreno comum da comunidade são as regras, são as normas. Estas não são mantidas automaticamente, mas pela ação continuada de membros dessa comunidade. A própria existência de regras significa que não podemos desviar e ser acusados de desvio e, com isto, injustamente lançados fora da comunidade. Mas Goffman, o moralista, insiste em que somos todos humanos. Como sociólogo, ele acredita que podemos todos aprender de todos os outros membros dessa comunidade algo maior. Como interacionista, ele deseja ter certeza de que gozaremos dessa liberdade assegurada pelas regras e pela moral, de modelar nossos destinos individuais. Meus alunos, pelo que podemos ver, o que é importante salientar é que, enquanto indivíduos que convivem socialmente, fazemos representações simbólicas do conjunto de normas e regras sociais que estão presentes na comunidade. A complexidade desse aspecto reside no fato de que é a presença das regras e normas presentes na comunidade que estabelece o que podemos entender por conduta desviante. O desvio sempre ocorre em relação com algum determinante, e este determinante encontra-se na comunidade. De certa maneira, indivíduos e grupos internalizam ou não as regras e normas presentes na comunidade, fazendo também com que nosso destino individual seja também por elas determinado. Vamos agora ver, pessoal, Mead e o interacionismo. Agora vamos falar um pouco também sobre George Mead, um dos fundadores do interacionismo simbólico. Mead trabalhará fundamentalmente com uma teoria da interação. Mead não se teria imaginado, sem dúvida, como fundador da sociologia de Chicago, embora certamente soubesse que sua psicologia social era relevante para a própria sociologia, que estava sendo desenvolvida no Departamento de Sociologia da Escola de Chicago. Mead era um filósofo profissional e suas investigações sobre a natureza do ego foram provocadas por suas preocupações filosóficas. Era também um reformador social, mas que não sentia pessoalmente nenhuma necessidade de desenvolver uma ciência da sociologia. O que é importante ser destacado, meus caros alunos, no contexto de Mead, do que ouvimos até então sobre Mead, é que este se encontrava preocupado em sua teoria sobre a natureza do ego em relação com o próprio meio social. Há também, dentro de suas investigações, o que é comum na Escola de Chicago, a preocupação com os determinantes da mudança social. Em Mead, sua forma de conceber a mudança social encontrava-se em estreita relação com o progresso da civilização enquanto uma totalidade. Esta sua preocupação com o progresso da civilização e o processo de mudança social levou a que ele praticamente criasse uma psicologia social que incorporava um tipo específico de desenvolvimento civilizacional. A psicologia social de Mead
foi ponto de partida para abordagens de muitos psicólogos e sociólogos, na medida em que, pelo que podemos compreender, encontramos-nos diante de uma abordagem psicossociológica da relação indivíduo e sociedade, da relação homem-mundo. Meus caros alunos, Mead foi um intelectual que dotou várias gerações de internacionistas de uma visão filosófica no contexto de sua psicologia social, no sentido de possibilitar a existência de uma epistemologia. Diferentes autores interacionistas objetivaram ressaltar vários aspectos da psicologia social de Mead, em contraposição a outras tradições sociológicas. Por isso, pessoal, cabe salientar ainda que no contexto do interacionismo simbólico encontramos o fato de considerar o contexto social e a conduta de indivíduos e grupos enquanto condição essencial para a consciência, no sentido de termos uma relação de interdependência entre o mundo objetivo da realidade social e a própria construção de comportamentos, de repertórios de ações individuais e coletivas. Em suma, todo comportamento humano é autodirigido e também observável, enquanto simbólicos e interacionais, na medida em que permite que indivíduos e grupos possam planejar e dirigir suas ações em processo de interação com os outros e estabelecer ao mesmo tempo sentidos e significados à realidade objetiva. Esta é, em termos muito gerais, uma perspectiva da psicologia social estabelecida por Mead, onde temos fundamentalmente a própria natureza do processo de interação e o desenvolvimento social que se realiza entre indivíduos e grupos. O ator social em Mead é um ator vivo, que se comunica, que se cria e que cria representações acerca de sua realidade social, que dá significados e sentidos ao seu mundo individual e coletivo, que racionaliza e que pode estabelecer mudanças em sua realidade individual e coletiva. Aqui temos, quase que implícita, a questão da comunicação presente na sociedade e que também deve ser compreendida enquanto uma parte da etnometodologia, onde temos todo o estudo dos métodos utilizados por indivíduos e grupos para representar, descrever e construir seu universo social. Ponto final. Meus caros alunos, na aula de hoje falamos em nossa aula e trabalhamos com o interacionismo simbólico. Vimos os seus principais pressupostos e vimos alguns aspectos fundamentais de autores que foram significativos, pois, primeiramente, trabalhamos com Goffman, buscando resgatar os seus principais pressupostos em sua concepção sociológica, fundamentalmente do ego, e, posteriormente, dirigimos algumas palavras ao pai fundador da psicologia social, George Mead, com a intenção de deixar claro que o interacionismo simbólico é uma corrente de pensamento sociológico que lança suas raízes no período da Escola de Chicago. Mas também vejamos, pessoal, que tem influência, muita influência na sociologia contemporânea. De uma certa maneira, nós podemos verificar que a sociologia contemporânea envolve ainda estudos do interacionismo simbólico. Pessoal, desejo a todos muitos bons estudos e procurem se aprofundar nas questões do interacionismo simbólico,
que é muito significativo para a sociologia hoje.